Graça e paz, meus irmãos, amém? Louvado seja Deus por esta riquíssima oportunidade que o Senhor está me concedendo de mais uma noite estar aqui anunciando a sua palavra. Palavra essa que Mateus escreveu no seu tempo oportuno, dizendo desta forma que passarão os céus e a terra, porém a palavra do Senhor não irá de passar. Amém, meus irmãos? Estamos nesta noite vivendo debaixo de um tema cujo o mesmo é: prepare-se para a colheita. E o versículo se encontra no livro de Levítico, capítulo 26, versículo de número 3 ao 4, que diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus e eterno Pai, santíssimo, honrado é o teu nome, Senhor. Te adorar, Senhor, é o nosso prazer. Ó Deus, este hino é uma descrição, Deus. Não é apenas um hino, Senhor. É uma descrição de algo que é real, Senhor. A nossa alma anseia, a nossa alma anela por Ti, Senhor. Nós não conseguimos viver sem o Senhor, Deus. Espírito Santo de Deus, contempla aqui nesta noite a cada coração, a cada mente, Senhor. Senhor, o Senhor deixou escrito na Tua palavra que a palavra que saísse da Tua boca, ela não voltaria vazia, mas antes faria aquilo que lhe apraz e prosperaria naquilo que o Senhor a designou. Porque a Tua palavra é fiel, Deus. A Tua palavra é verdadeira, Senhor. Já dizia o salmista Davi: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Aliás, para os nossos caminhos. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. Ela está aberta, já foi lida diante dos irmãos esta noite. Espírito Santo de Deus, usa-nos para o louvor da Tua glória, Senhor. Capacita-nos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Abre as comportas dos céus nesta noite. Contempla os nossos corações, Senhor. Nós falamos aqui em público que a glória é Tua, Senhor, mas a alegria é do povo de Deus. Espírito Santo de Deus, são tantas pessoas que vieram para a Tua casa de oração para buscar uma resposta do Senhor. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, Senhor. E a nossa liberdade está em Cristo Jesus, nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores. Usa-me nesta noite, Deus. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Tema da noite: prepare-se para a colheita. Que tema lindo, tema propício para este momento. Estamos prestes a sair do ano de 2022 para 2023. E o versículo 3 deste capítulo 26, de uma forma bem resumida,
Moisés está falando de condição. O versículo 4 desse texto, também de uma forma bem resumida, o autor está falando de provisão. Gravem isso: condição e provisão. Este livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Sabemos que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio foi escrito por Moisés. Para mim, meus irmãos, o princípio teológico predominante neste livro de Levítico é o capítulo 19, versículo 2. Quando Deus ele usou Moisés para falar ao povo desta forma: eu sou o Senhor, eu sou santo. E da mesma forma como eu sou santo, sedes vós também santos. É o princípio predominante no livro de Levítico. Levíticos fala muito das 12 tribos de Israel. Levítico, Levi, é um livro que fala sobre as ordenanças dos levitas na época de Moisés, como os levitas deveriam se comportar na presença do Senhor, mesmo exercendo um sacerdócio menor, porque naquela época o sacerdócio maior era Moisés, e abaixo de Moisés estavam os levitas. É um livro que fala sobre as leis morais, as leis culturais, as leis religiosas. E muito embora é um livro que é pouco lido, mas é um livro muito importante para a nossa vida, porque esse livro também fala sobre a expiação dos animais. Mas nós sabemos que essa expiação já estava apontando para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi imolado. Mas este Cordeiro, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo para todo sempre, aleluia. E é este Cordeiro que está nos preparando para esta colheita. É ele que está nos preparando para esta colheita, meus amados irmãos. E às vezes eu fico sem entender por que tanta inquietação no povo de Deus, por que tantas buscas por coisas que não aprimoram a nossa vida, por coisas que não trazem valor nenhum para a nossa vida. E o texto bate na porta dizendo desta forma, aliás, o tema: prepare-se para a colheita. Prepare-se para fazer uma reflexão. Que reflexão é essa, meus irmãos? São os frutos que nós precisamos produzir para o Senhor na presença dEle. Sabe por que há tanta inquietação no povo de Deus? Porque até hoje nós não procuramos entender a vontade do Senhor para a nossa vida. E o primeiro tema que Deus nos concedeu nesta noite é: dê frutos onde Deus te plantar. Onde Deus te plantou, lá é o melhor lugar para você produzir na presença dEle. Por isso que há tanta inquietação, meus irmãos. Mas Deus está falando conosco nesta noite que o melhor lugar para produzirmos é no lugar onde Ele nos colocou. Para algumas pessoas, parece que esse microfone perdeu um pouco a voz. Para algumas pessoas, o melhor lugar para a grande colheita é na casa do Senhor, amém? Tem muitas pessoas que conseguem produzir dentro da igreja, glória a Deus, isso é algo louvável.
Há muitas pessoas que conseguem produzir aonde Deus colocou ele ou ela na faculdade, no seu trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Dia 1º eu completei 1 ano nessa empresa e Deus já me deu um presente. Ganhei uma alma para o Senhor Jesus, meu pastor. Alma muito difícil. Falei hoje na escola bíblica dominical. Uma alma muito complicada, que era adepto de uma religião comparada, aquela religião que a gente conhece, que prega que Jesus não é Deus, aquela religião comparada que prega que a Jerusalém é aqui nos céus, mas nós sabemos que a nova Jerusalém, o local onde aqueles que estão produzindo irão, é lá no céu, e já está preparado. Alma muito complicada. Sempre quando dava meio-dia, se reunia eu e o irmão Rafael e falávamos de Jesus para ele. Todo meio-dia, almoço com Jesus, falávamos de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. E ele só ouvindo, ele ouvia, mas não falava nada. E nós insistíamos: ó, Jesus salva. Mas nunca ofendemos a religião dele, nunca, nunca. Mas sempre de uma forma, com muita sabedoria, falávamos acerca de Jesus. E ele sempre ouvindo. Certa feita eu falei para ele o propósito que eu fiz com Deus, para que hoje eu estivesse nessa empresa, e ele ficou ouvindo o meu testemunho. Falei para ele que eu sou um dizimista fiel na casa do Senhor, que a primeira coisa que eu faço quando o salário cai na minha conta, eu devolvo aquilo que não é meu. E ele sempre ouvindo e guardando no seu coração. Conheceu uma pessoa, saiu dessa religião comparada, hoje já está numa igreja evangélica, já aceitou Jesus e já se batizou para a glória de Deus. Eu já estou preparado para esta grande colheita. Eu já estou produzindo para o Senhor, porque eu preciso entender que eu preciso frutificar no lugar onde Deus me colocou. Qual o teu lugar que Deus te colocou para você produzir, meu irmão? Qual é o lugar que Deus te colocou para você produzir, minha irmã? Mas às vezes este local, este lugar é muito difícil, mas é lá mesmo que Deus quer te usar. É lá mesmo que o Senhor quer te capacitar. Porque vidas precisam ouvir o Evangelho através de nós. Estou tão feliz com ele. Está salvo em Jesus, se batizou, está firme no Evangelho. E eu já o prometi que eu vou tirar um dia na semana para ir com ele na igreja deles. Eu estou tão feliz. Eu estou vivendo este tema. Prepare-se para a colheita do Senhor. E estar preparado para a colheita do Senhor não é amanhã, é hoje. É agora. Se ouvires a voz do Senhor e tiveres cuidado em guardar todos estes preceitos e mandamentos que eu te ordeno, todas essas bênçãos correrão atrás de ti. Há uma multidão que clamam por salvação. Passa para a Macedônia e ajuda-nos. Até hoje este clamor está por aí afora. Vidas que estão sofrendo. Mas hoje Deus precisa levantar homens e mulheres corajosos na presença dEle. Desbravadores. Homens que não temam a nada, mas que pelo menos obedeçam ao chamado de Deus. Aleluia. Salmos capítulo 1, versículo 3. Salmo que o pastor bastante gosta. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Local. Aqui é o local onde esta planta está regando. Aqui é o local onde esta planta está frutificando. Por isso que nós precisamos dar fruto no lugar onde Deus nos colocou. Porque a luz do texto diz que ele é como a árvore plantada à
águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Meus irmãos, frutifiquemos no lugar onde Deus nos colocou. Paremos com essa inquietação, mas estejamos debaixo da proteção de Deus, estejamos debaixo da orientação de Deus. Quem vive debaixo da orientação de Deus é guiado por Ele, e jamais será guiado por inquietações, jamais será guiado por medo, por indecisão e jamais pela dúvida. Mas quem é guiado por Deus, João já escreveu dessa forma, que aqueles que são nascidos de Deus, a Bíblia diz que sopra-se o vento e ouve a sua voz, não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos de Deus. Quem é nascido de Deus, aleluia, aleluia, é diferente. João capítulo 15, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo, quando pedirdes ao Senhor, Ele vos concederá. Aleluia. Quem nos escolheu foi o Senhor. Quem nos escolheu foi Jesus. Então, meus amados irmãos, paremos com essa inquietação e dê fruto no lugar onde Deus te colocou. O melhor lugar não é aonde eu acho. O melhor lugar não é aonde você acha. O melhor lugar é estar debaixo da orientação de Deus. Talvez se eu não estivesse debaixo da orientação do Senhor, talvez eu não teria ganhado esta alma para Jesus. Mas eu estava debaixo da orientação de Deus, pregando o Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E hoje eu estou colhendo para a glória de Deus, e o nome do Senhor está sendo glorificado através da minha vida. Prepare-se para a colheita, meus irmãos. E a colheita não é no ano de 2023, é a partir de hoje, é a partir de agora. Mas uma coisa é muito importante: o fruto é a prova da raiz. Ele externa aquilo que é interno. Pegou? O fruto é a prova da raiz. O fruto externa aquilo que é interno. Vou explicar para vocês. A qualidade do fruto depende muito da qualidade da raiz. Se a raiz for boa, os frutos serão bons. Se a raiz não for boa, os frutos não podem ser bons. Por isso que Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará muito frutos. Porque sem Jesus não podemos fazer nada. Pegou, meus irmãos? A qualidade do fruto depende muito da profundidade da raiz. Quanto mais a raiz for boa, quanto mais a raiz estiver bem cuidada, com bastante adubo. E às vezes quando nós plantamos uma árvore, às vezes o fruto nós não conseguimos colher, porque às vezes esse fruto precisa cair na terra e virar adubo, e essa árvore vai se fortificar, para que na próxima estação essas frutas venham mais saudáveis. Assim somos nós na presença de Deus. Quanto mais estivermos nos aprofundando em Jesus, mais o fruto será eficaz. Certa feita, Jesus contou uma parábola
Porque o homem plantou uma árvore, passou-se um ano, e quando ele chegou perto desta árvore, a árvore não estava produzindo nada, e ele queria cortar essa árvore. Mas o vinicultor disse: não, vamos dar ela uma oportunidade, aproximadamente entre um prazo de 3 anos, para ver se esta árvore não vai produzir frutos. Frutos de qualidade depende muito da profundidade da raiz. Quanto mais a raiz for boa, quanto mais a raiz for bem cuidada, bem preservada, esse fruto será com qualidade. Assim somos nós na presença de Deus. Quanto mais estivermos com as nossas raízes, com os nossos alicerces em Cristo Jesus, se Jesus for o nosso alicerce, se Jesus for tudo na nossa vida, se Jesus estiver em primeiro lugar na nossa vida, tenha certeza que o fruto sairá com qualidade e o nome dele será glorificado na nossa vida. Isso é certo, isso é certo. João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim, sem Jesus, não podemos realizar coisa alguma. O fruto é a prova da raiz. O fruto externa aquilo que é interno. Meus irmãos, precisamos frutificar na presença de Deus. Não tem outro caminho. Felizmente não tem outra expectativa, não existe outro argumento a não ser esse: produzir na presença de Deus. Às vezes eu fico assim tão feliz quando vejo o pastor ali tão feliz na missão, como eu sinto a vontade de querer participar, mas as demandas da vida não deixam eu realizar isso. Mas eu estou por detrás dos bastidores, orando, intercedendo ao Senhor, e o pastor está sempre postando nos grupos fotos, construções, casas sendo edificadas, porque ele entende o chamado que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Aguenta firme, meus irmãos. Por mais que o momento seja de frustração, mas tenha certeza que a colheita é garantida. Isso é bíblico. Passamos por frustrações. Passamos ou não? Não somos super-homens. Passamos por frustrações. O que é uma frustração? É um sentimento de algo que você não conseguiu realizar. É isso que é uma frustração. Tem pessoas que se frustram pelo fato de não passar num vestibular. Tem pessoas que se frustram pelo fato de não conseguir passar num processo seletivo. Tem pessoas que se frustram pelo fato de não conseguir conquistar aquela pessoa. E na Bíblia não é diferente. Pedro um dia se frustrou quando ele passou aquela noite toda pescando naquele mar. E diga-se de passagem que Pedro conhecia bastante aquele mar. Pedro sabia o local certo e exato onde passava as boitadas de peixes, onde passavam os cardumes de peixes. Mas a Bíblia assim registra que Pedro sequer pegou um peixe naquela noite. Oh, coisa horrível para um pescador é quando ele passa uma noite toda e não pega pelo menos um peixe. Isso foi frustrante para Pedro. Jesus entra no barco, vai em direção ao alto mar e manda Pedro lançar a rede. Meus irmãos, pegue isso. Jesus não era pescador. Jesus ele era carpinteiro. Jesus não era pescador. Jesus ele era carpinteiro. Mas Jesus é Deus.
A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, pois Ele estava na criação do universo. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e Deus o criou tanto o homem quanto a mulher. Jesus estava lá na criação, quando todos os dias Ele descia para conversar com Adão. Foi Ele que criou o mar, foi Ele que criou os peixes, foi Ele que criou as estrelas, foi Ele quem criou tudo. E Ele disse para Pedro: Pedro, lance a rede do lado direito. Aleluia. Jesus estava dizendo: Pedro, aguenta firme, Pedro. Por mais que um momento seja de frustração, mas eu vou garantir a colheita na tua vida, porque grande é o Senhor na nossa vida. Por mais que na tua vida esteja tudo incerto, mas não desista, persista, que através de você Deus produzirá grandes colheitas, e o nome dele será glorificado na tua vida, meu irmão. Já diz o hino: se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. A frustração é normal, a frustração faz parte da nossa humanidade, a frustração faz parte da nossa natureza humana. Eu um dia passei por essa frustração, quando Deus já me usou de tantas formas e maneiras, mas no momento que eu orei ao Senhor para que Ele não permitisse que a minha filha não morresse, ela foi embora. Eu sofri a frustração, foi muito difícil. Tive acolhimento pastoral, tive acolhimento no Betel também, mas eu passei por essa frustração, e eu estou na presença do Senhor ainda, colhendo esses grandes frutos para Ele. A questão é, a frustração vem, somos nós é quem decidiremos se daremos lugar à voz de Deus, ou se decidiremos ficar no calabouço. Talvez se eu não desse a voz do Senhor, até hoje eu estaria questionando ao Senhor, para que Ele permitiu que isso acontecesse. Mas Deus não falou comigo, Deus ficou em silêncio naquele hospital, e a minha filha partiu. Jesus levou o meu Isaac, mas Ele me deu outro, está aí. A frustração já passou, e eu estou aqui hoje de pé, adorando ao Senhor, vivendo esta grande colheita, produzindo para o Senhor. E há muitas pessoas que desistem na caminhada. Isso não estava na mensagem, mas Deus está permitindo que eu fale isso hoje. E há muitas pessoas que desistem da caminhada por coisas tão fúteis, por coisas tão banais, e esquecem que o maior sacrifício Jesus já fez por nós. E há muitas pessoas que saem do seu ministério achando que lá vai ser melhor. O lugar melhor é onde Deus te colocou, rapaz. O melhor lugar é onde Deus te colocou para você fazer a vontade dEle. Problemas vai existir em qualquer lugar, mas estes problemas em Jesus a gente consegue resolver. Mas sem Jesus a gente não consegue resolver nada, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas eu passei este período de frustração, questionando ao Senhor, até que chegou um dia, um certo pastor que veio pregar aqui na igreja. Foi um dia de domingo, e o tema que ele trouxe foi finanças. Não tem nada a ver com aquilo que eu estava vivendo. Estávamos ali fora conversando, eu e o vice-moderador, que hoje está completando mais um ano de vida, o nosso irmão José Francisco. Este homem não conhecia a minha história. Eu lembro como o dia de hoje, que ele apertou minha mão
Disse: homem de Deus, com aquele olhar bem fixo para mim, disse: homem de Deus, não convém você ficar questionando as coisas, porque até aí eu ficava questionando ao Senhor: Deus, para que o Senhor permitiu isso? E Deus sempre em silêncio. Mas quando Deus ele está em silêncio, isso não significa que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando sim, porque até no silêncio Deus está trabalhando. Numa sala de cirurgia não pode ter barulho, mas a cirurgia está acontecendo, porque no silêncio Deus também trabalha. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio Deus neutraliza o inimigo, porque Ele é Deus na nossa vida. E a Bíblia diz: ora diga, ó Israel, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado. E quando teve aqui um casamento aqui no templo, pastor Pereira, usado por Deus, chamou aqui num casamento, coisa que ele nunca fez, mas nesse dia ele foi usado por Deus e disse: todos os casais que estão aqui, venham aqui à frente que eu vou orar por vocês. E naquele dia eu disse: Deus, me dá o meu milagre. E o meu milagre nasceu. Aleluia. No dia 16/6/2018 nasceu meu filho Jonathan da Silva Santos, para a glória de Deus. E a frustração passou, e agora eu estou vivendo um ano da colheita no Senhor. A frustração já passou, meus irmãos. Ali foi uma lição para a minha vida. Por mais que doeu, por mais que foi difícil, mas foi uma lição para a minha vida. E eu prossigo para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa vida. E Jesus fez isso na vida de Pedro. Ele não era pescador, mas ele entrou no barco, pediu que Pedro se dirigisse até o alto mar e disse: lance a rede do lado direito, Pedro. Em outras palavras, eu sou o que sou, porque antes que houvesse dia, eu era. Antes que houvesse tudo, ele já era. Antes que existisse o mar, ele já era. E a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o poder da palavra, e disse Deus: haja isso. E aconteceu. E disse: esse mesmo Jesus que estava lá no Antigo Testamento, que vinha sendo revelado do livro do Gênesis até Malaquias, Jesus já vinha sendo revelado. Aí passou aquele período de aproximadamente 400 anos ou 450 anos, o ano do silêncio, aquele ano que todos nós que temos a Bíblia entre Malaquias e Mateus tem uma página branca, o ano do silêncio do Senhor. Aí vem o profeta João Batista: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, porque Ele vem, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, há de vir. E Ele veio, foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo descendo sobre Ele, e Ele começou a frutificar na presença de Deus, e Ele foi assunto aos céus, e Ele promulgou sobre a igreja dele o Espírito Santo. E ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, mas antes que eu voltar, eu enviarei um Consolador, e ele estará com vocês. Aleluia. O Espírito Santo está com a igreja. O Espírito Santo está na igreja. Aleluia. Vamos dar voz ao Espírito Santo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo operar na nossa vida, porque Deus não mudou. As promessas dele estão de pé. Ele é o mesmo Deus que operou na vida de Pedro lá no livro de Atos. Quando Pedro abria a sua boca, 2.000 almas, 3.000 almas.
Jesus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E esse mesmo Jesus, ele está aqui conosco. Esse mesmo Jesus está nos convidando nesta noite para nos prepararmos para esta colheita. Estejamos preparados, porque o momento é hoje, porque o momento é agora, porque a Bíblia diz que ninguém que se milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de o agradar aquele que o alistou para a guerra. E Deus não conta com multidão, Deus, ele conta com os remanescentes. Isso é bíblico. Deus não conta com multidão, ele conta com os remanescentes. Deus disse para Gideão, calma. Tem muitas pessoas aí, não. Diminui. Senão esse povo vai achar que é com a força do braço dele eles ganharam essa vitória. Não, diminui. Diminuiu. Ficaram em pouca quantidade. Desce ao rio e lá eu vou provar quem é que vai com você. Dessa multidão diminuíram mais. Ou seja, ficaram apenas os remanescentes. Mas Deus, com esses remanescentes, Deus transformou em uma multidão. Porque Deus não conta com multidão, Deus, ele conta com os remanescentes. E os remanescentes estão aqui nesta noite. Cadê os remanescentes do Senhor? Cadê aqueles que vão produzir na presença dEle? Cadê aqueles que não vão desistir, que não vão retroceder, mas vai continuar produzindo para Ele, até que Ele venha, Cristo é a esperança para todas as nações. Cristo é a esperança para a humanidade. Cristo é a esperança para o mundo. E a igreja precisa estar no lugar onde Deus colocou. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Se os levitas puderem nesta noite, não sei se estão na pauta de vocês, mas Deus agora tocou no meu coração com aquele hino. Eu quero ser, Senhor, homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Continue orando ao Senhor, meus irmãos. O culto ainda não acabou. Deus ainda está presente. Deus está conosco, porque ainda existem pessoas aqui. Vamos adorar ao Senhor com este hino. Eu quero ser, Senhor, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus que vai estar no lugar onde Deus plantou. Amém?
chamar aqui o nosso pastor. Por favor, pastor, chega aqui à frente. Venha fazer esta oração em nome de Jesus. Nosso pastor Pereira, por favor, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Ora aqui por nós, meu pastor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, meus irmãos. Deus ainda se encontra aqui. Aleluia. Eu sei que todos que estão aqui nesta noite querem tomar posse de tudo que foi ministrado aqui. Se eu perguntasse nesta noite quantos querem ser um homem segundo o coração de Deus, eu sei que todos poderiam dar um amém agora. Quantos querem ser um homem segundo o coração de Deus? Amém. Pode dar um brado de glória a Deus comigo? Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus Espírito Santo. O Senhor mora dentro do meu coração. O Senhor mora dentro do coração da tua igreja. E como foi ministrado nesta noite, o Senhor Deus, por misericórdia, não nos deixou órfãos e nos deu o Espírito Santo para nos consolar no momento das nossas inabilidades, das nossas fraquezas. Está o Senhor Deus Espírito Santo dentro do nosso coração para nos consolar, nos ajudar, nos avivar. Aviva a tua igreja, aleluia, aviva a tua igreja nesta noite, ó Deus Espírito Santo. O Senhor também está dentro de nós para realizar milagres. E nesta noite foi testemunhado aqui pelo teu servo, que foi o oráculo de Deus. Ele viveu os milagres de Deus na sua vida. Nós podemos ouvir o Senhor Deus Espírito Santo ministrando o nosso coração, usando o teu servo somente como instrumento para falar com todos nós nesta noite. E nós rendemos a honra ao Senhor, rendemos a glória ao Senhor e dizemos: bendito seja o nome do Senhor, desde agora para sempre. Agora nós que estamos aqui, Senhor Deus, que já fomos ministrados nesta noite, visita o nosso coração, arranca de dentro de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos atrasa, tudo aquilo que nos impede que nós possamos viver esse tempo de colheita, nos preparar para este tempo oportuno que será o ano da colheita. Para isso, nos ajuda a obedecer a voz do Senhor, nos ajuda na nossa rendição, nos ajuda na compreensão da tua palavra. Nesta noite nós fomos encorajados a viver o teu evangelho pleno. Continua nos abençoando, que nós não durmamos nesta noite antes de refletir em tudo quanto foi ministrado aqui nesta noite pelo teu servo, seminarista Ivo. Eu quero te pedir, Senhor, que a graça, a misericórdia o alcance. Tu sabe que o teu servo tem um chamado, e quando ele estava ministrando, o Senhor me revela que o chamado dele está vivo
latente dentro do seu coração. Ouça a voz de Deus, atenda o chamado do Senhor e viva para Ele. Dê lugar a Ele na sua vida, porque você é bênção na mão de Deus. Amém, igreja? Receba em nome do Senhor esta palavra de oração. Guarda o teu filho, guarda a esposa do teu servo, guarda o seu filho. Eu quero que essa bênção seja para toda a família Fontes da Vida nesta noite. Receba a bênção de Deus, receba o avivamento do Senhor, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz sofrimento. E nesta noite Deus resolveu abençoar a sua igreja. Tome posse da bênção do Senhor nesta noite. Eu ministro bênção do Senhor, eu ministro saúde, eu ministro paz, shalom, eu ministro a alegria do Espírito Santo. Eu quero ministrar agora a cura de toda enfermidade, toda depressão, tudo aquilo que está trazendo dificuldade, caia por terra nesta noite, porque esta noite é noite de milagre aqui neste lugar. Tome posse do seu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Que é o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo seja com todos nós aqui nesta noite, seja com o aniversariante desta noite também, o nosso amado irmão José Francisco, com a sua família, em o nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Eu quero dizer da minha alegria de ter meu sobrinho, minha sobrinha aqui, essa família que está alegre aqui na presença do Senhor. Que Deus dê uma semana maravilhosa a todos, em nome do Senhor Jesus.